Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dessa placa de vídeo, a R7870 Rock da MSI, uma edição especial da 7870, pensando em vários detalhes, como triplo controle de tensão para um overclock muito forte, um cooler especial, o GPU Reactor. Vou mostrar um pouquinho dela, como é que é a embalagem, como é que ela vem. E vocês vão ver como é bacana pra caramba essa placa de vídeo. Bom, aqui a parte de cima, né, temos o logo, o modelo, falando na PCI Express 3, vem com 2 GB de memória, DirectX 11, 2 DisplayPort. Tem o símbolo aqui do Unlocked Digital Power, que o controle de tensão dela é digital, e você tem todo o controle através do software Afterburn. Ela é compatível não, né? Ela foi testada, os componentes são certificados Militar Class 3, são os testes de temperatura, de pressão, condições extremas de uso mesmo. E então ele recebe esse certificado aí que foi testado e é bom mesmo. Aqui o GPU Reactor, que é um dispositivo que vem atrás da placa de vídeo para dar mais energia para a placa de vídeo. Novidade nessa família da MSI, presente só nessa Rock e na versão Lightning das placas superiores. Novamente aqui os logos, o modelo no lateral, pneu, código de barra, serial da placa. A parte de baixo e a parte de cima. E o outro lado, mais ou menos a mesma coisa. No verso nós temos aqui em diversos idiomas, né, a descrição, né, falando que a placa de vídeo tem tecnologia de 28 nanômetros, PCI Express 3, etc. Aqui embaixo fala, né, só aquelas frases que tem que ter mesmo, que é obrigatório. As certificações, o QR Code, MSI. E nesse lado aqui fala das principais características e os requerimentos do sistema, né? Fala da fonte que precisa, quantos conectores, né? E nas características fala que é PCI Express 3, quanta memória, quantas saídas de vídeo tem, as tecnologias compatíveis. E aqui embaixo é só aqueles números pequenos explicando cada uma dessas tecnologias. Bom, deixa eu virar a caixa aqui para vocês. Como toda caixa top da MSI, você sempre tem uma tampa que se abre e você pode ver um pouco mais detalhadas características aqui, falando, né, dos componentes Militar Class 3, os componentes especiais utilizados, as tecnologias, né, que é o triplo overclock, que fala, né, que você tem triplo voltagem, né, triplo controle de tensão, triplo monitoramento de temperatura, e você tem pontos de checagem de 3 voltagens, né, das 3 voltagens que importam na hora de do overclock. Bom, aqui fala, né, do controlador digital das tensões, que é melhor, mais eficiente, evita ruídos, etc. Uns gráficozinhos bacanas. Na parte de baixo a gente pode ver a placa, está dentro do plástico, obviamente. A gente consegue já dar uma olhada na carinha dela, no Twin Phaser, que é o cooler especial que a MSI usa. Mais uns gráficozinhos com Rock, fala aqui, né, do Twin Phaser 4. E mais umas características aqui embaixo. Fala da tecnologia, né, de remoção de poeira que esse cooler tem, né, que quando você liga a máquina, por 30 segundos ele gira as pás ao contrário. E com isso ele só não acumula poeira, porque sempre quando você liga o computador ele roda num sentido e durante a operação ele roda no outro. Então tudo que acumular ele sopra para fora.
Que falando também que esse cooler ele é menos ruidoso e consegue deixar uma temperatura bem mais baixa que o padrão. Bom, vou apoiar vocês aqui e vou abrir a caixa pra gente ver a belíssima e o que vem com ela. Vou deixar a caixa aqui do lado. Vou pegar vocês aqui de volta. Bom, vamos abrir o plástico aqui protegendo. Vamos olhar primeiro os acessórios que acompanham. Opa, já deixei cair aqui um adaptadorzinho. Mas vamos lá. Deixa eu botar a placa aqui no canto, deixa eu tirar esse plástico. Bom, dentro aqui dessa caixinha vem os acessórios. É o que a gente tem. Tem um adaptador para, se sua fonte não tem conectores suficientes, é um adaptador de 6 pinos para ligar naqueles Molex, né, de 4 pinos que ligava os HDs antigos. Um adaptador DisplayPort mini DisplayPort para DisplayPort, pelo que parece. Um adaptador para DVI para RGB, né, para os monitores, muito comum em monitor CRT, mas também bem útil em algumas TVs LCD hoje em dia, que essa porta tem um tempo de resposta menor. Mais um adaptador de energia, né, afinal de contas ela usa 2 pinos, 2 conectores de 6 pinos, e os 3 adaptadores para você ligar um multímetro e medir a tensão da sua placa. Bom, acho que deve vir mais coisa. Aqui, ó, retirando a placa nós temos o manual rápido. Esse aqui tem as informações para instalação, fala das ferramentas que precisam, tudo, como instalar, um pouquinho dos programas, né, explica também um pouco das características da placa, e isso tudo em vários idiomas. Bom, como a placa tem os componentes de classe militar 3, vem um certificado, fala dos testes, tudo, certificação de cada um, onde os componentes foram submetidos e aprovados. Obviamente o CD com o MSI Afterburner, um dos melhores programas de overclock em placa de vídeo que tem. E que nessa placa, por ter esse triplo controle de tensão, você tem acesso às 3 voltagens totalmente, né, digital, inclusive você pode medir. Aqui nós temos um folhetinho específico da Rock. O manual dela fala de as principais coisas, né, que tem nela, os pontos de leitura, os displays, o que é o que, né? E aí fala os requerimentos, aí todas as informações detalhadas, como instalar, fala também dos programas, né, softwares de atualização. Bom, bem bacana. E aqui no final ele fala do GPU Reactor, né, que eu mostrei o íconezinho pra vocês na capa, né, que ele vai na parte de trás e ele filtra a energia e disponibiliza para o chip da placa de vídeo um pouco mais de potência aí para manter um overclock mais estável. Bom, deixa eu guardar os acessórios aqui de volta pra gente dar uma olhadinha na placa antes de eu encerrar esse vídeo. Deixa eu botar o arma.
bem embaladinha. Vou apoiar vocês aqui para tirar ela do plástico com cuidado. Deixa eu pegar essa aqui. Tá aqui o Twin Forcer 4. Na Rock ele é azul. Atualmente na Lightning ele é amarelo. Mas particularmente eu prefiro o azul, né? Apesar de amarelo ser muito louco. Nós podemos ver as duas pás que tem a capacidade, né, de girar ao contrário. E o desenho dela é feito justamente para isso, nos dois sentidos. Nos sentidos corretos de rotação ela tem máxima refrigeração. E quando ela girar ao contrário, para ela ter um poder de sucção suficiente, né, para dispersar toda a poeira que possa acumular. Aqui embaixo nós podemos ver um pouquinho do Twin Forcer 4, com esses heat pipes grossos, que por dentro a gente vê várias aletas que cobrem a placa toda. E esses dois fãs, além de assoprar, né, no próprio dissipador, como eles estão dispostos assim, quase na totalidade da placa, eles assopram também diretamente sobre os componentes, mantendo a placa bem fria. Bom, aqui por trás, né, aqui os 3 pontos que a gente encaixa aqueles leitores, né, de tensão. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima. Aqui, né, os 2 conectores de 6 pinos de energia. Aqui é o conector para fazer o crossfire. A chavezinha seletora da BIOS, né. Aqui as DVI, o HDMI e as duas DisplayPorts.